Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que os brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. Mas até mesmo entre os advogados e promotores que trabalham com adolescentes infratores, há divergências. Afinal, qual é a melhor saída para diminuir a criminalidade entre os adolescentes? O mesmo crime cometido 2 vezes, tráfico de drogas. Eu voltei por não ter opção de serviço, né? Comecei a roubar, vender droga. Mais um adolescente que está na segunda passagem pela Fundação Casa. A primeira por roubo, agora por homicídio. Ele espera uma vida bem diferente quando sair. Pude entender do que eu fiz de errado e tô aqui para tentar melhorar. Para reparar os erros, eles frequentam aulas de panificação, artes, textura em paredes. São algumas atividades oferecidas aos 64 internos da Fundação Casa de São Carlos. No plano de ressocialização dos jovens, além da escola regular, é preciso também frequentar pelo menos um destes cursos. Preparar esse menino para voltar para o meio, para a sociedade. E de preferência com um curso profissionalizante, ele sai daqui obrigatoriamente e tentando alcançar alguma coisa no mercado de trabalho. Mas o destino desses jovens está em discussão. A proposta é mudar a Constituição e fazer com que adolescentes que cometem crimes a partir dos 16 anos possam cumprir pena em presídios e não com medidas educativas. O promotor da Vara da Infância e Juventude de São Carlos é a favor dessa mudança. Um jovem que entra nos crimes hediondos, na violência, num latrocínio, mata um pai de família, ele já está terminantemente comprometido com a criminalidade e tem total conhecimento do que ele está fazendo. Então, eu acho que ele tem que ser punido como um adulto. Ele diz que os trabalhos desenvolvidos hoje na Fundação Casa ajudam a recuperar quem comete infrações leves, mas não aqueles mais envolvidos com a criminalidade. Se esses já pudessem ser levados para o sistema penitenciário e abrisse essas vagas para jovens ainda não tão comprometidos, nós teríamos um sucesso muito maior na recuperação desses jovens. Já a Ordem dos Advogados do Brasil é contra, por entender que a solução não está em prender, e sim educar. Nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada e esses jovens serão menos vulneráveis, Isso não significa que a Ordem dos Advogados do Brasil ela pactua com ações criminosas, mas a forma como vem sendo tratado e como querem tratar, ela é veementemente contra. Seria varrer, num ditado popular, a sujeira para debaixo do tapete e não querer enfrentar os problemas sociais. Mas uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros é a favor da prisão para menores, ou seja, apoia a redução da maioridade penal. E uma parte considerável, 26%, acha que o adolescente de 13 anos já pode ser penalizado. O que adulto faz, eles fazem também, então tem que pagar. Uma pessoa é morta e você vai ver, é um adolescente. Eles já estão conscientes do que fazem, então tem que pagar pelo que eles fazem, sim. O promotor do Distrito Federal é um dos representantes do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que sugere uma alternativa, um projeto de lei ampliando o período de internação, para que o menor não tenha que ir para um presídio. A pergunta que faço é: o que a sociedade almeja com a redução? É a vingança ou é a mudança significativa na vida do jovem? O governador Geraldo Alckmin disse hoje em Brasília que concorda em manter o jovem mais tempo na Fundação Casa. Modificar o ECA. Então nós propusemos, olha, para crime hediondo pode ficar até 8 anos. E quem completar 18 anos passa a ficar na Fundação Casa, mas num sistema separado, de maior segurança. Hoje, os menores podem ficar na Fundação Casa entre 6 meses e 3 anos. O tempo é estabelecido pela comissão que acompanha os trabalhos na unidade. A disciplina dele, o amadurecimento em relação ao ato cometido, se ele já está arrependido, se ele já tem um entendimento do que ele cometeu lá fora. Tudo isso a gente leva em consideração. No entendimento das equipes, quando o menino estiver preparado para voltar para a sociedade, é montado um relatório montado por todas as equipes, enviado para o judiciário. A decisão é a do judiciário. Mesmo pelas grades, este jovem olha para o futuro. Ele está aqui há 3 meses e faz planos para quando sair. Dá valor à minha mãe, que eu não valorizei o amor que ela deu para mim. E a nossa equipe em Brasília conta para a gente agora como está a discussão sobre a redução da maioridade penal que existe desde 1993.
O mês de junho já pode ser considerado importante no debate sobre a maioridade penal na Câmara dos Deputados. Primeiro, uma comissão especial que discutiu o assunto aprovou a mudança na Constituição de 18 para 16 anos. A medida vale para casos de crimes mais violentos, como sequestro, lesão corporal grave e roubo seguido de morte. Depois, em discussão no plenário, os deputados também aprovaram a mudança, mas ainda depende de uma segunda discussão para definir a situação na Câmara. Isso deve acontecer na primeira semana de julho. A emenda precisa ser discutida também no Senado. Se for aprovada, a promulgação é feita pelo próprio Congresso, sem precisar de assinatura da Presidente da República.